Amados, um assunto que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Eu já tinha um assunto pronto, mas eu vou falar um negócio para você, não costumo falar isso. Mas quando a gente vai preparar uma mensagem que não é aquilo que Deus quer falar naquele dia, o negócio amarra. Você escreve, parece que a caneta pesa 30 quilos. O coração vai dando um nó, você vai ficando sem ar. Estou falando sério. Eu não sei para que isso tudo, não bastava Deus fazer assim, não, né? Mas, inquieta, aí você vai para o quarto, não serve, vai para a sala, não serve, vai para um lugar, não serve, está tudo ruim. Aí, finalmente, o neurônio funciona e você fala assim, não é isso. E aí Deus vem com a graça. E quando começa o assunto que Deus quer falar, o coração vai queimando. Aí você chora, você escreve, você ri. E vai dando aquela... Você fica sem ar de novo. Todo jeito você fica sem ar. Não tem escapatória. Mas pelo menos é um sem ar gostoso, né, pastor? Quem vai para o púlpito sabe que é um sem ar. Que você fica puxando porque o Espírito de Deus está ali te apertando também. E o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje levou muita gente para a prisão. E toda vez que eu prego sobre esse assunto, eu sofro retaliações. E eu digo para o Senhor, eu gosto desse assunto. Eis-me aqui. Pode vir. Pode vir, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é meu escudo, minha proteção. O assunto que nós vamos falar hoje mandou o apóstolo Paulo para a prisão. Uma vez levou ele receber uma quarentena de açoites, menos uma. Uma vez ele foi apedrejado, expulso de uma cidade. O assunto é a graça de Deus. Por mais que nós achamos lindo e maravilhoso esse assunto, a realidade é que nós, seres humanos, não somos preparados para ele. E nós temos muita dificuldade de aceitar a graça de Deus. A religião nos armou desde criança contra a graça de Deus. A sociedade nos armou desde criança contra a graça de Deus. Se você hoje, com certeza vocês educam seus filhos assim, não aceita nada de graça de ninguém, não é? Vocês educam seus filhos assim? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo não dá nada para eles de graça, não é verdade? Mas isso vai crescer dentro de nós, como dentro deles, como cresceu dentro de nós. E por isso que esse assunto é tão dificultoso, é tão difícil de entender, é tão simples e ao mesmo tempo tão complicado. Então que nessa noite Deus quebre cadeias de mentes, que Deus fale com cada um de nós, que Deus traga revelação e que toda falácia caia por terra, no nome de Jesus. Amém, queridos? O título da palavra é Salvos pela Graça. Alguém tem dúvida que nós somos salvos pela graça? Ninguém aqui tem dúvida que a salvação é de graça? Mas vivendo pela graça. Salvos pela graça e vivendo pela graça. Amém? Fala para o seu irmão, a graça é a vitamina que te mantém de pé. Nós crescemos com dificuldade da graça, por quê? Porque a nossa necessidade de agir, a nossa necessidade de falar, a nossa necessidade de ajudar Deus, ela suplantou, ela tirou de nós o desejo de ser. E essa vontade de fazer, ela multiplica. Eu vou fazer algo, por exemplo, para eu ser perdoado. E, na verdade, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer algo para Deus me amar. E, na verdade, nós somos amados por Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer algo para eu ser salvo. E, na verdade, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém? E porque nós somos salvos, porque nós somos perdoados, porque nós somos amados, aí sim nós podemos fazer coisas. Amém?
Então nós não fazemos para ser, nós somos, e porque nós somos, nós fazemos. Amém? Por que um porquinho rola na lama? Porque ele é porco. E por que outro animalzinho, fala em um animalzinho que não rola na lama? A ovelhinha. Por que a ovelhinha não rola na lama? Ela pode até pisar nela, mas por que ela não rola na lama? Porque ela não é porco. Amém? Então nós somos, e porque nós somos, nós fazemos algumas coisas e nós não fazemos outras. E nós vamos ver isso. Amém? Queridos, quando nós falamos de graça, eu não quero de forma alguma diminuir o preço das coisas de Deus. As coisas de Deus têm um preço. A única coisa no reino de Deus que não tem preço, porque foi de graça, é a salvação. Amém? Então, eu nunca vou vir aqui diminuir o preço da salvação, de forma alguma. Não tem como diminuir o preço da salvação. Tem como eu diminuir o preço de algo que foi de graça? Não, foi de graça. Então, eu quero dar para você alguns exemplos de que nós hoje não sabemos mergulhar na graça do Senhor. Nós conhecemos a graça de Deus até certo ponto. E nós desfrutamos da graça de Deus até certo ponto. Então, quem é meu amigo aqui? Amém. No começo eu tenho muitos amigos. Eu espero que você continue meu amigo até o final do culto. Amém. Então, a tia Amanda trouxe para mim um porquinho. Olha só que gracinha. Que gracinha. É uma porquinha, né? Fêmea. É uma porquinha, tia Amanda? Tem nome, Amanda? Olha, pensa bem no que você vai sugerir. Pensa muito antes de sugerir. Tá? Que se você disser, poderá ser a porquinha da Amanda. Disseram que é o nome. Não, é a porquinha da Catherine. Mas é uma gracinha, porquinha, não é? Então, vou te mostrar mais ou menos como a graça do Senhor funciona, e até aqui nós entendemos muito bem. Esse porquinho é você e eu. Tá bom? E eu esperava um porquinho mais sujo, mas você imaginou que a Amanda ia me trazer um porquinho sujo? Não. Na hora que eu vi o porquinho, eu pensei assim, eu pedi para a pessoa errada. A Amanda não ia trazer um porco sujo. Então, esse porquinho aqui, sou eu e você. Então, vamos dar um nome nele? Tem algum João aqui? Joana, né? Então, esse porquinho é a Joana, tá bom? Então, a Joaninha era suja, mergulhada no pecado, gostava da lama, gostava de comer porqueira, sujeira, lavagem. Quem sabe o que é lavagem? Quem não sabe o que é lavagem aqui? Alguém não sabe? Gostava de comer, não sabe, os adolescentes? É quando você junta todo o arroz da janta, feijão, macarrão, abóbora, joga dentro de uma vasilha, farelo, e aí no outro dia você junta também, e aquele negócio vai fermentando, e dando água, e virando aquela coisa, e dá para o porco engordar. Entendeu? Isso aí é a famosa lavagem. Então, eu e você éramos assim, porquinhos. A gente tinha os nossos momentos que a gente gostava de lama. A gente gostava de comer lavagem, porque todos nós já comemos a porcariada que o diabo nos ofereceu. Ou quem aqui nunca comeu? Quem aqui foi santo desde que nasceu? Eu comia achando bom ainda, né? Criança que nunca comeu Oreo, ama bolacha Mabel. Era a nossa história, nós éramos esse porquinho. Mas o Senhor Jesus morreu por nós completamente de graça. Alguém tem dúvida disso? Se eu não me engano, Efésios 2:8 diz assim, que pela graça sois salvos. Alguém confere se eu dei a referência certa? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. E o 9 diz assim, não pelas obras, para que ninguém se glorie. É isso mesmo? Para que ninguém se glorie, mas é de graça. Então, toda vez que alguém falar para você assim, olha, você tem que fazer tal coisa para você ser salvo. Você fala, desculpa, o preço já foi pago e foi caro. Foi o sangue do Filho de Deus. Amém? E para mim veio de graça.
Então, o sangue de Jesus lavou a minha vida e a sua completamente de graça. E de porquinho, ele nos transformou em ovelhinha. Eu vou quebrar o porquinho da mão, não vou fazer isso não, tá? Pega aqui, Léo, por favor. Então, esse porquinho que podia ser bonitinho de laço, é bonitinho, não é? Mas continua sendo porco. A natureza dele é a natureza de porco. E se esse porquinho criasse vida, a primeira coisa que ele ia fazer era pular numa lama. Porque não interessa o lacinho que você vai colocar no porquinho, ele continua sendo porco. Mas Deus transformou a gente em ovelhinho, olha que gracinha. Olha que lindo. Deus transformou a gente de porco em ovelha. E até aqui nós entendemos a graça de Deus. Alguém tem dúvida, né? Até esse ponto? Só que quando nós chegamos aqui e nós somos lavados, ai que bonitinho, eu sou limpinha, eu sou ovelhinha. Só que como nós somos lavados, nós viramos ovelhinha, a gente comete um grave erro. Nós julgamos que a partir daqui, a graça de Deus não está mais disponível para nós. Que afinal de contas, toda a graça que tinha para mim, Jesus usou, porque eu pequei muito. Então ele usou aquela graça e me deu um banho. A partir de hoje, eu vou me esforçar muito para agradar a Deus. E se eu não conseguir, porque ninguém vai conseguir, eu vou me sentir frustrado. E como frustrado, o que eu vou fazer? Voltar para a lama, igual um porquinho. A gente não é mais porquinha, a gente agora é ovelhinha. Mas o que acontece? O diabo não está satisfeito porque nós somos transformados em ovelhinhas, está? Não. Então ele chega para você e fala assim, você, ovelha, e esse rabinho enroladinho? Isso é rabinho de porco. E você fala, não, o meu rabinho é rabinho de ovelha. E ele fala, não, eu estou sentindo cheiro de torresmo. E o diabo vai te convencendo que você não é uma ovelhinha, que você é um porquinho. E o diabo vai e chega para você com aquele pratão de lavagem, para mim e para você, e fala, olha aqui que eu fiz para você. Aí a primeira tendência, eu não vou comer isso, eu agora sou ovelha, eu pasto nos pastos verdejantes de Salmo 23. Amém? Mas o diabo vem e fala assim, você é bobo, você comeu a vida inteira, agora você vai comer? Você não vai resistir, esse diabo é mineiro. Você não vai resistir, bobo. Olha aqui, pelo menos aprendeu a falar português lá. Dá uma olhada nisso aqui, bobo, você não vai resistir não, olha esse prato de lavagem. Você comeu a vida inteira, agora você vai dizer que você é santo? Aí, às vezes, nós comemos a lavagem. Quando a gente come a lavagem, a gente fica tristinho, com vergonha. E a gente fala, eu sou porco mesmo. Valo nada. Presto para nada. Aí chega alguém e fala assim, mas você, Jesus te perdoa. Não, ele perdoou, mas eu fiz tudo de novo. Não mereço a graça de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Não merece mesmo. E nunca vai merecer. Por isso que chama graça. Amém? Se não fosse de graça, chamava compra. Não era graça. E Deus não vende nada. Deus não é aquele cartão de crédito que liga para você, você ganhou uma viagem de para a Flórida, com tudo pago. Pela pequena taxa de $5.500, acabou. É sua viagem. Deus não faz isso. Quando Deus fala, é graça. É graça. É favor imerecido. Mas tem algumas coisas que são inimigos da graça de Deus. E eu quero falar para você hoje dessas 3 coisas. Porque, queridos, se você tem revelação que foi salvo pela graça, isso é lindo, maravilhoso, mas não é o bastante. Ai, que horror! Pastor no púlpito falando que a revelação de que é salvo pela graça não é o bastante. Não é o bastante, porque você vai precisar dessa graça para andar
para respirar, para fazer negócios, para se relacionar com seu marido, para se relacionar com seu filho, para fazer todas as coisas, você vai precisar de entender que você está debaixo de uma nuvem, de uma força, de um presente chamado graça. E o importante é que você entenda que essa graça te acompanha a vida toda. Amém? Mas e aí, se o porquinho, cadê o porquinho, Léo? Se o porquinho falar para mim assim, eu pequei, tem que, Léo? Eu pequei de novo. Eu tô sujo. Eu tô tão pecador que eu fiquei gordo, dá uma olhada. Isso aqui, tudo dentro de mim é pecadão. O que eu faço? Eu sou um porco pecador. Aí nós vamos perguntar para o porco assim, mas e o sacrifício de Jesus por você? Valeu só a primeira vez? Que sangue fraquinho, né? Lavou uma vez, acabou. Não tem poder para lavar de novo. Não tem poder para perdoar de novo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus levou os nossos pecados, todos. É interessante que ele não levou o pecado de todos. Você sabia disso? Sabia que o Senhor não levou o pecado de todos? Não. Ele levou o pecado de todo aquele que crê nele. Quem está fora da graça de Deus e nunca se arrependeu, ele continua na lei, ele continua sem ter os seus pecados levados por Jesus. Mas quando ele mergulha na graça, o Senhor Jesus levou todos os pecados dele. E eu quero te perguntar uma coisa, em que tempo verbal é todos? Passado, presente e futuro. Ah, mas aí eu vou sair pecando então, porque todos os meus pecados estão perdoados. Pastora Cris me liberou de público para pecar à vontade. Fiz isso? Não. Por quê? Porque você não é mais porco, nem eu, nós somos ovelhas. A obra da cruz trocou a nossa natureza. Então, eu não peco mais para não ser porco. Eu peco mais porque eu não sou porco. Amém? E nós vivemos em cima dessa graça. Mas há 3 inimigos que prejudicam, que atrapalham a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o primeiro inimigo é a culpa. A culpa é algo que amarra o crente, amarra o ser humano. Em todas as coisas que o ser humano vai fazer, o crente vai fazer, e ele sente culpa, ele é travado. A pessoa tem um ministério tremendo, foi chamado desde o ventre da mãe, mas fez tudo quanto é tipo de coisa errada até os 25 anos. Aos 25 anos teve um encontro com o Senhor, pediu perdão, se arrependeu de tudo aquilo que fez. Você concorda que ele foi perdoado? Sim ou não, queridos? Amém? Você tem convicção disso? Foi perdoado. Se arrependeu, foi perdoado. É o que a palavra de Deus diz. Mas aí, ele fala assim, mas eu passei 25 anos fazendo tudo errado. Só tem um mês que eu estou na igreja. Eu tenho muita vontade de orar na hora da oração na quarta-feira, mas eu não posso. Muita coisa errada eu fiz no passado. E o diabo vem e fala assim, mas você não pode mesmo. Você acha que os anjos que viram você fazendo tudo o que você fez vão ficar felizes de ver você orando de mão levantada? Aí você dá aquela levantada de mão tímida, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis. O diabo fala assim, mão santa, que é para levantar, né? A sua não. Foi que eu nasci, Jesus. No outro dia, a pastora faz um desafio. Olha, nós estamos precisando de gente no ministério infantil. Não, eu não estou apto. Fiz tanta coisa errada, agora eu vou ensinar a criança a fazer coisa certa. Não posso. E o diabo traz culpa. E nós gostamos da culpa. Você sabia que nós gostamos da culpa? O ser humano tem um relacionamento bom com a culpa.
E nós gostamos de algo mais além da culpa. Nós gostamos da punição. Você sabia que nós gostamos da punição? Porque a punição alivia a gente. A gente fala, paguei. Não preciso de mais nada. Paguei a minha dívida. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 53, 5, eu vou citar de cor, porque não precisa ler. Amém? Que o castigo, 53, versículo 5. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ah, mas você fala isso porque você não sabe o que eu aprontei. Eu não sei e desculpa, não quero saber. Mas o Senhor Jesus sabe. E se você se arrependeu, você está perdoado. E não tem mais culpa sobre a sua vida. Você pode levantar as mãos, você pode pular, pode dançar, pode plantar a bananeira na hora do culto, pode chegar para o pastor e falar, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Ah, mas você só tem um mês que você se converteu e tem 25 anos de pecado. Amém. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu não pequei nada, eu estou limpo. Amém, queridos? Essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas a culpa diz assim, você só é perdoado se você pagar o seu crime. Querido, você nunca vai conseguir pagar o seu crime. Você sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Você vai morrer para pagar? Quem quer morrer para pagar o pecado? Então aceita a graça de Deus, de que já foi pago. Abra a sua Bíblia comigo em Coríntios, 2 aos Coríntios. Tem um tipo de coisa que nós sentimos que não é culpa. E eu quero explicar essa diferença para você nessa noite, para você entender bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7. Sete e 9, Paulo fala assim, agora, todos abriram? Todo mundo do Ministério do Louvor tem Bíblia? Posso ouvir um amém, assim, do Ministério do Louvor bem forte? Aí sim. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Queridos, há muita diferença entre você sentir culpa, remorso e arrependimento. Porque o arrependimento genuíno nos leva a mudar de atitude, nos leva a mudar de vida. Quando nós sentimos culpa e remorso, nós só somos travados. Nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer, porque nós estamos sentindo uma tristeza que daqui a pouco vai passar e nós vamos fazer tudo de novo. Entendeu a diferença entre remorso e arrependimento? O diabo trabalha junto com o remorso, mas ele não tem poder contra o arrependimento. Porque o arrependimento gera mudança de vida. Se eu me arrependo, eu mudo de vida. Ah, mas eu me arrependi e acabei um dia caindo de novo no mesmo lugar. Não quer dizer que não houve arrependimento. Quer dizer que você não vigiou. O pecado não cai sobre a cabeça de ninguém. O pecado é um desenvolvimento. Ok? O pecado não cai sobre a cabeça de ninguém. A tela do computador não liga sozinha num site pornô e fala assim, vem fulano. Isso não acontece. Nós temos que ser realistas. Não existe fofoca em mudo. Se você ficar calado, você não vai conseguir fazer fofoca. Então, o arrependimento, ele gera transformação. Mas o remorso gera uma tristeza. Eu não posso fazer nada na casa de Deus. Enquanto tiver nesse remorso, não pode mesmo. E a pessoa vai ficando assim. Já percebeu alguém cheio de culpa? Ele não anda. Não, é sério. É essa cara mesmo. Pessoa olha assim. Você fala, fulano, oi.
Descobriu. Olha aqui e fala assim, a pastora Cleusa Paz. Mas não posso olhar no olho dela, porque ela é profeta. Vai que ela vê. Olha para mim. Não posso cumprimentar a profetisa Alessandra de jeito nenhum. E quando cai um possesso endemoniado, pessoa que está escondendo pecado, o que ele faz? Corre. Corre. Mas não corre de medo do possesso, não. Corre de medo de ser exposto. É. Você não sabia que o diabo expõe, não? Estou te contando. E vou te analisar. Vou te analisar. Queridos, toda vez que nós nos sentimos culpados, nós nos afastamos da graça de Deus. E aquela pessoa que se sente culpado mesmo, ela só tem um caminho: o arrependimento. E entender que o castigo que trazia a paz sobre nós estava sobre Jesus Cristo. Amém? É tão bom quando a gente faz alguma coisa errada e alguém leva uma bronca na gente, dá uma bronca na gente, fica de alma lavada, né? Eu já contei para vocês da esposa do meu pai que bateu o carro. Já contei isso aqui. Vou contar de novo. Tá virando igual a piada do tô cheio, satisfeito. Ela bateu o carro. Meu pai tinha acabado de comprar um carro. O carro, gente. O carro. Vocês imaginam. Um Fusca 82, lindo. E aí, ela entrou numa rua e o caminhão estava passando lá na rua, mas ela não, acho que ela não viu, não freou, sei lá, acho que ela ficou tão apavorada, quase meio quilômetro de distância, estou brincando, uns 100 metros de distância, ela viu o caminhão, ela jogou o carro em cima de um poste. Aí bateu, assim, tinha um arado. Sabe, em Goiás tem algumas zonas meio rural, assim, né? Né, Shirley? Né, Aida? Né? E tinha um arado. Quem sabe o que é arado? Tinha um negócio de arar a terra, assim, e ela enfiou o carro naquele arado. Então, raspou no poste e entrou no arado. Aí, foram chamar meu pai, né? Naquela época, celular, né? Não tinha. Aí, foram chamar meu pai. Meu pai celular, era uma bicicleta cargueira de um menino que passou. Ah, eu conheço seu pai. Vem, corre e chama ele. Aí, meu pai chegou. E ela falou para ele assim, eu acabei com o seu carro. Aí ele falou, você está bem? Tô. E as meninas estão bem? Então, ai, graças a Deus. Graças a Deus. Carro a gente manda consertar, compra outro. Não. Ela falou, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, briga comigo, me xinga de tudo quanto é nome, me proíbe de dirigir pro resto da vida. Ele falou, você está doida? Graças a Deus, você está bem. As crianças estão bem. Não, pelo amor de Deus, briga comigo. Ela chegava e segurava no braço dele assim. E falava assim, briga comigo, por favor, eu te peço, eu te imploro, briga comigo, me xinga, fica sem conversar comigo. Ele falou, não vou fazer isso. Mas ela queria, porque aquilo ia aliviar a alma dela. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te perdoou de graça. Consequência do seu erro, vai colher de qualquer forma. Pessoa caiu, engravidou, Deus vai fazer assim, pum, perdoei, o bebê sumiu. Não. Mas o perdão é instantâneo. Perdão não é cheque, tem que bater no céu, compensar. Entendeu? Não tem que ter penitência. Vou ajoelhar no caroço de milho. É de graça. E eu espero que você entenda que é realmente de graça. Dá uma cutucão no dorminhoco do seu lado e fala, é de graça. Queridos, toda vez que você peca, um espírito maligno está à disposição do lado para fazer algo que é o trabalho, a especialidade dele. Acusação. E nós temos que entender uma coisa. Lá no passado, a mãe errou, a mãe e o pai brigaram e se separaram. Ok? Aí essa mãe e pai, vamos supor que a mãe se converte. O filho casa.
filho começa a brigar e vai para separar. O diabo chega para a mãe e fala assim: culpa sua. Lá no passado você brigou. Lá no passado você separou do seu marido. E agora Deus está pesando a mão sobre o seu filho. E ele vai separar também. E você se sente culpada. Depressão, tristeza profunda, angústia de alma. Porque eu errei e Deus está pesando a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Chuta esse capeta quando ele falar isso para você. Porque a maldição que havia foi quebrada na cruz do Calvário. E eu vou falar uma coisa para você radical. Se essa maldição não foi quebrada, a Bíblia é falsa, não é verdadeira. Porque ela diz que foi quebrada. Amém? Foi quebrada. Ah, mas eu não fiz 70 sessões de quebra de maldição. A partir do momento que você falou, eu aceito a obra da cruz, no mundo espiritual algo aconteceu, algo foi quebrado, algo foi rasgado. E Deus disse, é meu, e no meu ninguém toca. Amém, queridos? Nós temos que entender isso. E nós temos que viver de acordo com essa graça. Mas o diabo não fica feliz, o diabo vai chegar e falar assim, olha, Alexandre, em 1978, você era pequenininho assim, ó. Eu vi o que você fez, seu irmãozinho. Você empurrou ele. E agora você vai pagar. Seu filho vai virar saco de pancada. Vai apanhar de todo mundo. Queridos, o diabo traz culpa. Meu filho está enfermo, porque eu errei muito. Eu pequei muito. Ah, aconteceu tal coisa. Não, eu estou pagando. Dificuldades. Quantas pessoas estão no segundo casamento e acontece, tem vivido vida de comer capim, porque fala assim, não, eu pequei muito no meu primeiro casamento, eu mereço. É Deus fazendo eu pagar os crimes que eu cometi. Você foi perdoado. Não há culpa sobre você. Amém? Não há culpa sobre você. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo da graça. Amém? O Deus no Velho Testamento era um Deus. No Novo Testamento, ele inaugurou o caminho da graça. Amém? Ou no Novo Testamento tem algum versículo que diz que Deus não age segundo a graça? Tem? Eu não consegui ler ainda. Eu já li o Novo Testamento algumas vezes. Nós estamos debaixo da graça. Amém, queridos? A segunda coisa, que é o inimigo da graça, depois da culpa, é achar, eu não mereço. Deus não vai fazer isso para mim, eu não mereço. Tem gente que vai falar com Deus, fica economizando. Você sabia? Economizando. Ó Deus, eu queria muito tal coisa, mas eu não mereço, eu sei que eu não mereço. Queridos, não merece mesmo. E não vai merecer, como eu já disse antes, não vai merecer. Não vai chegar um momento que Deus vai olhar para você e vai falar assim, Leonardo, você é o cara, você merece tudo, céus abertos. Não vai chegar. Mas vai chegar aquele momento, e chega para todos nós, onde Deus olha e fala assim, Léo, filho, tem um monte de coisa que você tem que consertar, mas eu abro o céu sobre você, porque eu sei que o seu caminho, o seu coração é o caminho da graça. Eu abro o céu sobre a sua vida. Pela graça. Não vai chegar um momento que Deus olha para você e fala assim, nossa, esse merece mesmo, esse fez o céu assim tremer, por merecimento. Isso nunca vai acontecer. Mateus 11, 28, Jesus fala assim, vinde a mim. Eu não mandei vocês abrir a Bíblia nenhuma vez, porque depois vocês vão falar mal de mim. Vocês abriram alguma vez? Abriram. Ok. Pessoa, sai da manchete. Pastor, parece que não abre a Bíblia nenhuma vez. Eu sei esse texto de qual, ok? Mateus 11, 28, Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo.
e o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou o quê? Essa parte que eu quero. Manso e humilde de coração. Se Jesus fala para eles, vocês que estão cansados, venham e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É porque eles sabiam ser humildes? Sim ou não? Não. Eles não mereciam, mas Jesus convida eles. Você está cansado, você não merece. Você não merece, mas eu te dou. Amém? Jesus fala para ele, toda vez que eu imagino esse texto, sério, eu tenho a mente assim, alguém estava me falando que fica imaginando, acho que foi o Rafael, que fica imaginando a palavra assim, imagina tudo na Bíblia cria vida. A Kênia também falou isso para mim. Então, toda vez que eu pensava esse texto, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu imaginava aquele povo daqueles filmes na era medieval, tudo sujo, assim, maltrapilho, carregando aquele fardo, assim, humilde, né? De repente eu falei, peraí, Jesus manda eles aprenderem a ser humildes. É porque eles não eram, é porque eles não mereciam, mas o Senhor te convida. O Senhor te convida para Ele nessa noite. Amém? Você fala, não, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Fala para o seu irmão isso para entrar dentro dele. Você não merece. Mas você também nunca vai merecer. Abre comigo em Mateus. Mateus 7. Mateus 7,7, bem fácil de decorar. Para quem gosta de decorar versículo. Pedi, buscai, batei, pois todo o que pede e o que busca e quem bate, está dizendo ali, todo que merece, eu dou. Está dizendo todo que merece. Você sabe por quê, queridos? Porque nós nunca vamos merecer. Você vai falar para mim assim, mas então não compensa mais eu viver uma vida santa, porque afinal de contas, o Leonardo não vai viver uma vida santa, e o Leonardo vai pedir, e Deus vai dar. E eu que estou levando uma vida santa, estou pedindo, Deus vai dar também. Isso não é justo. É justo? Fala a verdade. É justo. E tem justiça na graça? Não. Porque se tivesse justiça na graça, ela não serviria para nós. Dá para entender, queridos? Então você fala, mas então eu posso pecar à vontade. Que Deus vai continuar me abençoando. Deus está olhando a cada homem para dar segundo as suas obras. Amém? Mas isso não quer dizer que por mais santo que nós sejamos, nós vamos conseguir merecer algo de Deus. E esse é o terceiro ponto. E o mais importante, deixei esse por último. O terceiro inimigo da graça de Deus, justiça própria, achar que merece. Porque tem o contrário. Sabia que tem o contrário? Tem aquele que não aceita a graça de Deus porque ele acha que ele merece. Quando uma pessoa parte para a justiça própria, ela se auto-justifica. O que é a justiça própria? Bom, Jesus me lavou e a partir de agora é eu comigo. Eu vou ter que andar certinho. E tá certo, tem que andar certinho mesmo. É o que a Bíblia diz. Amém? Só que eu ando certinho porque Jesus me salvou. Amém? Lembra da ordem que nós colocamos as coisas? Eu vou andar certinho porque eu não sou mais porquinho. Amém? Mas como acontece com a justiça própria? Eu vou falar uma coisa forte, mas eu quero que você preste atenção nisso. Quando nós entramos na justiça própria, nós começamos a pegar as ferramentas que Deus nos deu e usamos essas ferramentas como método de compra espiritual, se é que tem condição de se fazer isso. Eu vou explicar para você. Qual é uma ferramenta da vida cristã que Deus nos deu?
Jejum? Oração? O que mais? Louvor? O que mais? Como? Conhecimento da palavra? Então vamos pegar na ordem que nós falamos, o jejum. Não sou contra, estou até precisando entrar em um. Hoje à noite? Mas à noite. Depois da meia-noite, o Léo foi mais legal comigo que a Lídia. Jejum. É errado jejuar? É mandamento? Sim. A palavra de Deus fala que nós devemos jejuar. Mas a nossa postura de jejum não deve ser aquela, jejuei 40 dias, Senhor. Espero que Deus seja fiel comigo como eu estou sendo com Ele. Tá? Senhor, eu oro de madrugada que dói mais. Eu jejuo. Eu venho para a igreja todo domingo, até o dia que aquela doida prega. Tem que ouvir. E ela ainda fica pegando o pé de quem levanta. Senhor, eu tenho sido fiel para com o Senhor. Em outras palavras, o que o cidadão está falando? Deus, eu mereço, olha para mim. Eu mereço. Queridos, vou falar um negócio para você. Essa água aqui, ó, ela acabou de ser aberta. Ela está limpa? Tá, não tá? Tá limpa. Mas se eu passar a mão no chão assim, ó. Ó, cabelo e pó. Ela tá limpa? Nós somos 100% limpos? Não. Nós somos limpos por Jesus. Mas nós pecamos. Essa água aqui, até 30 segundos atrás, ela estava limpa. Mas com a bobeirinha que eu fiz ela imprópria para beber. Alguém quer? Não. Eu fiz ela imprópria. Os 40 dias que nós jejuamos, nós não pecamos nenhuma vez? Ou não? O dia que a gente levanta de madrugada para orar, a gente não peca nenhuma vez naquele dia? Nenhum pensamento impuro, nenhuma inveja, nenhum desejo maligno, nenhuma vontade de fazer uma fofoca, nenhuma preguiça, nada. Preguiça é pecado, tá? Para quem não sabe. Nada. Então tem sempre algo em nós que vai nos desabonar, que vai dizer, você não está pronto. Tem sempre algo em nós que vai falar, filho, é pela graça. Amém? Sempre. Nós nunca vamos ser perfeitos, nós nunca vamos estar. Então nós precisamos parar de bater no peito. Eu não tenho muita paciência para alguns testemunhos, eu saio de perto. Eu saio de perto porque tem testemunhos que são autojustificantes, eu não suporto, eu passo mal. Por quê? Irmãos, fui fiel. Orei, jejuei, me consagrei, Deus fez. Irmãos, cadê a glória? Eu orei, eu jejuei, tem que fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem que fazer, tudo isso nós temos que fazer para cooperar com Deus, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua, Ele não foi fiel porque você foi fiel. Ele foi fiel porque Ele é fiel, é a natureza dEle. Ele não fez porque você mereceu, porque você nunca vai chegar ao ponto de merecer. Amém? Olha, eu fiz porque eu precisava fazer, porque a Bíblia manda nós cumprirmos toda a justiça. Mas quando chegar na hora H, quem decide se vai fazer é quem? Deus. Amém? A nossa justiça não serve para nada, a nossa justiça é pano de imundície. E achar que eu mereço é a escada para a derrota, queridos. Deixa eu falar um negócio para vocês, não quero te escandalizar. Eu sei o dia que o estudo bíblico é bom e eu sei o dia que o estudo bíblico não é bom. A autocrítica é forte. I know that. Realmente eu sou bem autocrítica. Mas, você sabe quais são os melhores estudos bíblicos? O dia que eu não tenho tempo para estudar.
E eu chego aqui igual um rato diante de Deus. Eu falo, Deus, Senhor, o Senhor sabe que a intenção do meu coração era estudar, Pai. Vem com a tua graça sobre mim. Eu não mereço, Senhor. Eu não tive como estudar. Eu não mereço. Mas eu preciso da tua graça. Deus, eu não mereço. Deus vem com a unção no estudo bíblico. Aí vocês começam a passar mensagem para mim. Olha, Deus quebrou isso na minha vida através do estudo bíblico. Deus falou comigo através do estudo bíblico. Deus fez isso através do estudo bíblico. 3 estudos bíblicos atrás, se eu não me engano, eu falei para o Neto assim, Neto, pula esse estudo bíblico, não edita essa fita, esse DVD. Eu sou um pouco antiga mesmo. Não edita esse CD. Por quê? Eu falei, ficou péssimo. Sabe quantas horas eu estudei para aquele estudo bíblico? 13 horas em cima do livro, sem parar. 13 horas. Aí eu chego aqui. Senhor, abençoe o estudo bíblico em nome de Jesus, amém. Né? Aí aquela catástrofe que foi. Eu devia deixar ele editar o DVD, para vocês verem, o CD, para vocês verem a diferença. Eu sabia tanto sobre o assunto, eu mastiguei tanto o assunto, que eu podia chegar aqui e falar de cós salteado o assunto. Eu cheguei aqui e eu tive sentir apagão. Quem já sentiu apagão? Síndrome do apagão. Eu olhava para vocês assim, minha vontade, mas eu devia ter feito, é porque eu fui burra, eu devia ter feito, eu devia ter botado a cara no pó, pedido perdão e falado, gente, vamos orar, vamos estudar a Bíblia hoje orando, vamos fazer uma coisa diferente, eu estou vazia, igual cumbuca sem água, sei lá. Toda vez que vem um pregador aqui em cima, eu não estou julgando não, e o negócio é seco, você pode ter certeza que o assunto foi estudado demais e ele está muito cheio de si, sabe muito. Coríntios diz que o saber gera soberba, muito saber. Agora, quando a gente não sabe, a gente depende de quem? Por isso que eu amo ouvir aqueles que falam assim, eu não sei falar. Opa, esse aqui é bom. Eu tremo quando eu pego o microfone, assim é que eu gosto de fazer, assim que eu gosto de ouvir. Mas eu não sei fazer. É esse que Deus escolheu. Por quê? Porque ele vai depender do Senhor. O dia que você chegar em algo falando assim, Deus, eu mereço, porque eu estudei. Eu mereço passar nessa prova, viu, Senhor? Senhor, seja fiel, porque eu fui fiel no estudo, hein, Deus? Preciso fazer essa prova e tirar 100. O negócio fica complicado. Fala para o seu irmão mais uma vez, é pela graça. Queridos, eu gosto de repetir essa frase, até entrar na cabeça. Alguém chama a pastora para mim, porque eu vou passar para ela. Por favor. Eu gosto de repetir essa frase. Abra sua Bíblia em Isaías 26 para a gente encerrar. Queridos, a graça abre o caminho. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, não tem que se esforçar. As coisas de Deus são compradas com preço. Amém? Mas nós temos que entender que até aquilo, 26, abre no 26. Até aquilo que nós achamos que nós pagamos o preço, se não for pela graça de Deus, não vem para a nossa mão. Porque vai ter sempre algo em nós que nos desabona. Vai ter sempre algo em nós que nos impede de dizer assim, Deus, eu mereço. Amém? Todo mundo sabe a parábola do fariseu e do publicano, não sabe? Um colega meu no instituto interno, ele fazia muito isso na hora de comer. Mandava ele orar, ele levantava e falava assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles que não oram antes de comer. Obrigado, porque eu sou como aqueles que sabem dar graças a Deus. Tá todo mundo olhando para ele assim. Deus, obrigado, porque eu não sou como aquele pecador fétido ali da rua. Deus, obrigado, porque o Senhor me salvou e eu não peco mais. E o outro está olhando e falando assim, Deus, tem misericórdia de mim. Me sustenta pela sua graça dia após dia, me levanta, me faz caminhar. Amém? É esse o coração que Deus quer de nós. E a palavra de Deus diz que alguns sacrifícios nós podemos fazer. A Bíblia fala sobre sacrifício de louvor. Deixa sua Bíblia aberta em Isaías 26.
A Bíblia fala sobre sacrifício de justiça. A próxima vez que eu vou pregar sobre sacrifício de justiça. A Bíblia fala sobre sacrifício o quê? Pode ir falando. De louvor, de justiça, de gratidão, pela culpa, pelo pecado. A Bíblia fala de vários sacrifícios. Mas quando chega no Salmo 51, versículo 17, Deus fala assim: sacrifício agradável para mim é o quê? Coração contrito, quebrantado. Então, quando nós chegamos diante de Deus com justiça própria, Deus olha para mim. Eu sou crente, filho de crente. Meu pai fundou a igreja batista do blá, 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 lá na Vila Maria, lá em Belo Horizonte. Olha para os meus pais, Deus. É como dizer assim, o Senhor sabe, hein, Deus, com quem o Senhor está falando. Queridos, ainda que nós não usamos essas palavras impertinentes, muitas vezes as nossas atitudes são muito piores. Sabia disso? Isaías 26, versículo 12, diz assim, o que diz? Eu não abri. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as tuas obras, as nossas obras, tu a fazes por nós. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, atrai o meu coração. Porque o Senhor é que realiza em mim o querer e o realizar. Atrai o meu coração. Eu não mereço, nunca vou merecer. Mas eu sei que Jesus fez por mim, é pela graça. Eu estou aqui diante do Senhor, vestido com a roupagem de justo, porque Jesus me justificou. Amém, queridos? Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a graça, me procure depois. Vamos orar. Eu sei que esse é um assunto que mexe um pouco com nós. Eu sei que você ouviu a sua vida inteira que não é simples. Eu sei que você ouviu a sua vida inteira que tinha que fazer penitência, que tinha que se autopunir, autoflagelo. Mas a palavra de Deus não diz isso em lugar nenhum. Amém? Deus, nós te louvamos pela graça. Senhor, nós estamos aqui hoje dentro da igreja pela graça. A palavra diz que o Senhor veio para os pecadores. E nós somos. Por isso nós entendemos que o Senhor veio para nós. A palavra diz que o Senhor veio para os doentes e não para os que eram sãos. E nós entendemos que nós somos esses doentes, que o Senhor tem curado, que o Senhor tem levantado dia a dia. E nós queremos nessa noite, como igreja, declarar aos quatro cantos do mundo espiritual que nós entendemos que é pela graça. Nós entendemos que o castigo que traz a paz estava sobre Jesus. Nós entendemos que nós temos sim que cumprir toda a justiça e cooperar com o Senhor, mas que nunca a nossa justiça nos fará aptos para chegar diante do Senhor. É somente pelo sangue, é somente pela obra da cruz, é somente por Jesus. O nosso jejum, as nossas orações, os nossos sacrifícios, eles são nada diante do Senhor. Mas o nosso coração quebrantado atrai o Senhor, atrai a tua presença. E que nessa noite, todos nós possamos entender que é pela graça. É pela graça. Em nome de Jesus. Amém.